Quero voltar com a Lamara Barros, direto de Pedras de Fogo. O assunto que está dando uma capotada na minha cabeça. Não estou entendendo absolutamente nada, Lamara. Por que é que com prova técnica, com prova testemunhal, pedido de prisão 2 vezes pelo delegado, o Ministério Público nega? Quem é o responsável por implantar as provas no processo e não implantou? Por acaso o advogado descobriu um dia antes da audiência? Enfim, cheio de pontas sem os nós que a gente precisa entender, Lamara. Fábio, vamos dizer ditado, algo de errado não tá certo, né? Até quem é leigo nessa questão aí jurídica nota tamanha estranheza nesse processo, o fato de informações importantíssimas, né, provas não terem sido juntadas aí nos autos nesse processo para que fossem apresentadas na audiência de instrução, né, na primeira audiência de instrução que aconteceria no dia 16, agora antes de ontem. Então, realmente é um grande mistério, é muito estranho tudo isso, como você bem falou, é um detalhe muito importante para a pessoa responsável ter esquecido de juntar um dia antes aí da audiência, né? Mas olha só, você relembrou todo esse caso da vítima, uma jovem de 20 anos, no dia 3 de setembro desse ano, que foi em busca de um emprego em uma loja aqui em Pedras de Fogo, e chegando lá, ela sofreu esse estupro, como a mesma relatou pra gente, com muitos detalhes, falou com a gente com exclusividade um dia depois do ocorrido, quando ela foi fazer, na verdade no mesmo dia, quando ela foi fazer o exame sexológico no hospital em João Pessoa. E a gente vai trazer esse trecho para quem está chegando agora, que não lembra desse caso ou até acompanhou, a gente vai trazer esse trecho onde a vítima relata. Inclusive, Fábio, assim que ela saiu da loja, ela já entrou em contato com amigos bem próximos, né, onde ela fazia parte de um grupo das redes sociais, relatando, chorando muito, contando o que teria acontecido. E ela falou com exclusividade, ainda muito abalada. Inclusive, nesse dia eu também me comovi bastante ouvindo essa jovem falando o que de fato tinha acontecido, o quanto ela estava horrorizada, né, e até se tremendo enquanto contava. Vamos assistir de novo aí esse momento que ela fala com a gente. Ele tinha postado um post no Instagram falando que estava precisando de alguém para trabalhar. Aí eu fui e mandei o meu currículo à noite. Aí pela manhã ele me respondeu, botou bom dia e tal, e falou que era para mim ir lá de 11h40. Ele até falou assim, é até melhor que eu lhe conheço, fica até mais melhor para você trabalhar comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu até liguei para minha mãe e falei, mãe, o que a senhora acha? Eu devo ir? Aí minha mãe fez, vai pra ver no que dá. Aí eu fui, quando cheguei lá, tava só a funcionária que trabalha com ele. Aí ela falou, ele já tá vindo já, eu já liguei pra ele. Eu fiquei lá esperando uns 10 minutinhos mais ou menos, aí ele chegou. Aí ela foi, saiu, ficou só eu e ele. Assim que ela saiu, ele se sentou no sofá, aí depois ele se levantou de novo, foi lá, fechou a porta e fechou a porta de correr. Ficou só eu e ele lá dentro. Aí começou a me beijar e eu falando que eu não queria, que eu não queria, que eu não queria. Aí ele foi e me arrastou pro banheiro. Aí quando chegou lá no banheiro, ele fez tudo o que ele queria de fazer. E eu todo momento falando que eu não queria, tentando subir minha roupa. E ele falando, não, peraí. E depois de tudo que quando acabou tudo, ele ainda chegou pra mim e falou assim, por que tu tá assustada? Perguntou por que eu tava assustada. E ainda mandou ir trabalhar na segunda-feira. É triste, né? Esse relato comoveu muita gente na época. Agora, olha só, a gente vai ouvir a outra parte da entrevista com o advogado Ronaldo Jordão sobre o exame sexológico, tá? Nada comprova ainda que o material encontrado na roupa íntima da vítima seja do acusado, né? Porém, tem todo esse relato. Na época, outras 2 pessoas procuraram a TV Correio para dizer que tinham passado também por algo parecido, depois que viram a nossa reportagem sobre o caso dessa vítima do dia 3 de setembro. Vamos aí ouvir o advogado que traz mais detalhes sobre esse exame sexológico. Ele pode se negar porque a Constituição garante de que ninguém é obrigado a constituir prova contra si. Mas isso não vai invalidar em nada. Todo o histórico que foi declinado
em sede de delegacia pela vítima foi corroborado pelo perito oficial do órgão competente que fez o exame sexológico. Então, não resta dúvida. Nós não trabalhamos com dúvida aqui. Porque tudo que ela disse foi provado através de documentos. Então, né, o advogado começou falando sobre isso porque justamente foi solicitada a coleta de material genético do réu para fazer aí esse DNA, né, para confrontar e confirmar ou não se trata do sêmen dele. Inclusive, a nossa produção tentou contato com a defesa do acusado, não teve nenhuma resposta, não conseguiu. A gente também aqui em Pedras de Fogo tentou esse contato, não tivemos sucesso e a gente quer falar aqui que o espaço também está aberto aí para a defesa do acusado. Agora, Fábio, lembra que eu falei, né, sobre como que tá a vida da vítima, como que tá a vida do acusado, qual é esse empresário, dono do estabelecimento onde a jovem de 20 anos foi tentar um emprego. A gente volta a falar com a familiar aqui da jovem de 20 anos, porque infelizmente são consequências aí incalculáveis, né? Prejuízos psicológicos, emocionais, inclusive comportamentais que a família tem percebido desde o ocorrido. Exatamente, né? Como eu via relatando para você, a questão do comportamento da mesma, né? A gente nota que ela não tá como ela era, né? Aquela menina tranquila, né? A questão até dos estudos dela, ela não teve como voltar para os estudos para terminar. E como a gente havia falado, né, da questão do apoio psicológico dos órgãos públicos. Ela precisa retomar. Ela precisa retomar, né, mas a gente não viu apoio, a gente não está vendo o apoio da questão dos órgãos públicos aqui da cidade, né, como se fosse um caso que vamos abafar o caso, né? Vamos abafar o caso e deixar por isso mesmo. E tudo que vocês querem é vê-la de novo, seguindo a vida de uma forma mais normal possível. Exatamente, porque é uma jovem, né? Uma jovem de 20 anos, tem tudo pela frente, tudo pela frente mesmo. Ok, muito obrigada pelas informações e por ter nos atendido mais uma vez. Então, a vítima, como a família mesmo falou, né, Fábio, ela trancou os estudos. Na verdade, ela desistiu dos estudos, estava no 3º ano, terminaria esse ano o ensino médio. Ela não conseguiu mais continuar porque, além de ser uma vítima, ainda chegou a ouvir, né, e receber mensagens como se ela fosse culpada por tudo que ela passou. Já o acusado segue com a loja aberta, funcionando normalmente, vai à academia fazer os exercícios físicos, transita normalmente aqui na cidade e a vítima sequer conseguiu terminar os estudos, não gosta nem de tocar no assunto, mudou o comportamento até mesmo dentro de casa, com a família. Então isso é o mais complicado, né? Essas consequências que não vão se apagar jamais, que não só ela, como a família também enfrenta junto. Lamentável, Fábio, volto com você. Tá, Lamara, a defesa dele pode ficar à vontade se quiser se pronunciar. O Ministério Público, na minha opinião, ele deve se pronunciar, tem até uma obrigação de falar, porque esses questionamentos que a gente está fazendo aqui não têm respostas até o momento, certo? E, para eu finalizar, o mais triste de tudo é o recado que a justiça passa num caso desse. A didática, certo? A pedagogia que se deixa num caso desse. O cara que está apontado como estuprador está lá, levando a vida normal, com a tornozeleira eletrônica na perna, e a vítima sofrendo os danos psicológicos. Que exemplo a gente está dando, né?